Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje eu vou colocar a todos vários pontos que ninguém te conta sobre a vida após a morte em relação à família. Sim, as experiências de quase-morte, ou as EQMs, e as experiências fora do corpo autoprovocadas nos trazem uma nova visão em relação ao que é o seio familiar, o que a família representa para nós. Eu vou te colocar várias verdades inconvenientes que muitos não acreditam, não sabem que existem, e outras que você mesmo pode não querer aceitar. Mas antes disso, eu peço que você considere seriamente se inscrever aqui no canal Dimensão Mental, se o teu interesse for por temas como a experiência de quase-morte, a EQM, e temas transcendentes. Porque aqui no canal temos conteúdos semanais para atender tanto a teoria quanto à prática desses assuntos. E se você quiser contribuir para que esse vídeo, que essas informações cheguem a mais pessoas, por favor, curta esse vídeo, porque assim ele ganha relevância e mais pessoas vão acabar vendo e acessando esse tipo de conteúdo. Um primeiro ponto, já para começar de um modo forte aqui, é colocar que boa parte das famílias vivem o que nós chamamos de interprisão. O que é isso? A interprisão é um tipo de relacionamento que está mais pautada pelos débitos, pelas dívidas e pelos problemas, ao invés do lado positivo e saudável. Então o grupo familiar é um grande palco para resgates e reajustes do passado. Então a sua família não está contigo à toa. Muitas pessoas têm isso de forma intuitiva, falam, parece que essas pessoas eu já conheço elas profundamente. Sim, em muitos casos realmente está certo. Mas a gente pode dizer que existem praticamente dois tipos de famílias, de modo mais simples. Famílias saudáveis, que são pautadas então pelas maturidades, elas se unem pelas afinidades, pelo processo de maturidade que elas têm entre elas, pelos seus talentos. E existem as famílias disfuncionais ou patológicas, que são pautadas pela interprisão. Então as pessoas, às vezes, elas estão juntas, não porque elas estão evoluindo, sabe, de modo feliz, espontâneo e mais evolutivo, mais maduro, não. A união ainda é feita no processo, sabe, do desgaste, das desavenças, daqueles nós que não foram solucionados. Então o fato da grande parte das famílias viver num processo de interprisão existencial e de interprisão entre vidas, significa que você deve então desprezar sua família? Claro que não. Pelo contrário, é um processo, como eu disse, de reajustes. Ninguém chega na nossa vida por acaso. As experiências fora do corpo mostram isso de forma, sabe, ostensiva. Há sempre uma relação, há sempre algo a ser feito. Então, se a sua família é um processo de interprisão, se você tem lucidez sobre isso, se você admite isso, veja pelo lado positivo. Porque trabalhando nesse processo, você pode acabar com esses nós. E essas interprisões podem ser desfeitas. E isso em apenas uma vida. Um outro ponto que não te contam sobre a família é que boa parte delas vive o chamado pacto de mediocridade. O que é isso? É aquela família onde ninguém deixa o outro evoluir. Fica todo mundo estagnado, o máximo que eles podem. Agora, esse pacto não é feito de forma assim às claras. Ninguém diz para sua família, para os seus pais, para os seus filhos, né, para os seus tios, para os seus familiares, olha gente, vamos ser medíocres, vamos todo mundo ficar na mesma, ninguém cresce, ninguém amadurece. Ninguém faz isso. Então isso é subentendido, isso fica nas entrelinhas. Então sabe aquela família que sempre tem drama um atrás do outro? Ninguém nunca consegue escapar dos problemas, estão sempre ocupados em resolver, sempre emergências, sempre, agora fulano aprontou uma, agora Beltrano o seguinte, e sempre ficam ali enrolados, sempre enredados em problemas emocionais, em gerais pequenos, fúteis e superficiais. Não estou falando de problemas graves, problemas sérios que realmente, sabe, a família precisa se movimentar para fazer algo, não. Sempre tem draminha, sempre tem algumas coisinhas e ali você se ocupa. Então a pessoa nunca acha tempo, diz que nunca tem tempo para fazer algo de positivo, de fazer algo de construtivo, de ter autoconhecimento. Nunca sobra tempo, né? Porque sempre a família está ali,
um puxando os cordões do outro, um manipulando o outro, e nesse pacto de mediocridade velado e oculto, ninguém cresce. Fica todo mundo então paralisado. E se alguém na família começar a evoluir, começar a amadurecer, isso cria um problema. Porque veja, como é que essa pessoa ousou romper a nossa bolha? Como é que ela ousou crescer, mostrar para a gente, mostrar para os outros que é possível ser melhor, que é possível ser mais equilibrado? Isso chateia, porque todo mundo olha para si mesmo e vê que eles estão patinando há anos, ou se bobear há décadas, sem fazer nada, sem crescer no mesmo nível. Então, se você está nessa família, eu não digo para você não crescer, pelo contrário, ouse crescer, ousa romper com a mediocridade, mexa com a sua família, mas pelo exemplo silencioso. Não é gritar, não é arrotar o que você está fazendo ou o que você está melhorando, não. É o teu exemplo, são as tuas atitudes. Porque assim a família começa a se movimentar e crescer. Então presta atenção se você não está vivendo nessa condição familiar. Porque em geral, após a morte, o preço é muito caro. Não é para tua família não, é para cada um individualmente, especialmente para você. Uma outra questão que não te contam seríssima sobre as famílias é que boa parte delas são formadas na dimensão extrafísica. Ou seja, boa parte das famílias é constituída antes do renascimento ou em outras dimensões. Então, muitas vezes, os seres de luz, ou os amparadores, como nós chamamos aqui, eles acabam unindo as pessoas certas, acabam ajudando em certas atrações para que pessoas corretas cheguem ou que pessoas corretas nasçam na sua família. Então, assim, muitas famílias são constituídas não aqui na vida humana, mas nas outras dimensões, ou nas dimensões extrafísicas. Inclusive nas interprisões que foram ditas, tá? Não importa, várias famílias são constituídas nesse processo. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas acham que dizer assim, a família não se escolhe, a família a gente aceita. Não, isso pode ser um erro crasso. Muitos membros da sua família são escolhidos a dedo. Sejam aqueles destaques e mais equilibrados, até aquelas consciências mais desequilibradoras, aqueles que só causam tormento para a família. Às vezes os filhos, os pais e todo esse processo são escolhas às vezes muito conscientes, às vezes por aqueles membros ou por seres mais evoluídos que intercedem nesse processo todo de encontro e de reencontro dessas pessoas. Agora, existe uma questão dentro disso que pouca gente sabe e que é muito séria, é que os chamados assediadores extrafísicos, ou seja, os espíritos perturbadores, os obsessores, os encostos, o nome que você quiser dar para esses seres, muitos deles patrocinam o próprio nascimento. Isso mesmo. Eles acabam forçando as pessoas a terem filhos. E esses filhos, que são eles, não foram programados, não foram planejados em outras dimensões. É um renascimento, então, irresponsável, irreparável, e que muitas vezes só vem piorar aquelas pessoas. E olha que coisa séria, em geral, são as mulheres que acabam sendo mais prejudicadas nisso. Existem assediadores ou esses espíritos negativos que influem em homens também. E os homens saem por aí às vezes, ficando com todo mundo, querendo sexo com todo mundo, nem ele sabe, mas tem aquele assediador que quer renascer filho dele. E o pior acontece quando isso também é um processo feminino, porque a mulher, o homem pode disseminar o sêmen dele, mas ainda é algo distante. Mas a mulher, ela que vai engravidar, ela que vai ter o filho. Então muitas pessoas, tanto sensitivos quanto principalmente fora do corpo, se percebe aquele assediador que fica ali, encucando às vezes aquela mulher, aquele homem para ter relações, para não usar camisinha, para ser mais irresponsável, para fazer as loucuras da modernidade que se pode hoje em dia. E aí o que acontece? Aquele assediador acaba renascendo. Em casos até mais graves, o assediador acaba até patrocinando, sabe o quê? O estupro. Então certos estupradores, tem certos assediadores que chegam ali e fazem a pessoa às vezes estuprar o outro, porque assim esse assediador consegue forçar o seu renascimento na pessoa estuprada, que é a vítima que ele está de olho. Então olha que caso grave.
E isso é um processo seríssimo. E assim, então a pessoa às vezes ela quer, de repente ela tem uma vontade enorme de ter filho, isso acontece muito com mulheres, ela tem uma fase que ela quer ter filho, ela quer engravidar. Isso pode ser tanto super bem amparado por amparadores, pelos seres de luz, né? Que realmente aquela pessoa precisa renascer, precisa nascer filho dele, filho dela. Mas existe o outro caso que não. É aquela ideia fixa de que ela precisa ter um filho e às vezes até o assediador que está ali, sabe, jogando ideia, inculcando, querendo forçar a barra para a pessoa engravidar. Então olha que coisa, né, complicada. Um filho pode ser tanto um processo natural e planejado em outras dimensões, como pode ser ali um processo completamente equivocado e aquele filho em muitos casos não era para nascer. Agora, não dá para também ser irresponsável. Mesmo que você saia do seu corpo, mesmo que você comprove que aquele filho não era para ser, não era para ter acontecido, você não pode largar, você não pode abandonar, você não pode fazer, sabe, que ele fique amigo. Ah, não quero saber desse assediador, não. Nasceu de ti, seja você a mãe ou o pai, você tem responsabilidade a partir de então. Os danos evolutivos são muito piores se você abandonar, se você der as costas para essa consciência. Nasceu, tem responsabilidade. Você tem que fazer e acontecer para que isso, sabe, para que essa consciência seja bem atendida, seja assistida no processo dela. Maternidade e paternidade são coisas sérias, evolutivamente muito sérias. Uma outra questão que não te contam da família e que se percebe nas experiências de quase morte, nas experiências fora do corpo, é que em alguns grupos familiares se afastar é saudável. Vou repetir, se afastar da sua família pode ser saudável. Então veja bem, em muitos casos vale aqui o princípio que dos males o menor. Então se a tua família já tem um processo de interprisão, como eu disse, ou tem processos mais patológicos, mais doentios, e isso afeta profundamente você, pode ser o caso de se afastar sim. Então certos casos de familiares que são, sabe, agressivos, abusadores, até abusadores sexuais, que tá cheio de casos aí oculto que ninguém fala, certos parentes que, sabe, que abusam de você, que exploram você, melhor dizendo. Então você sempre ali, sabe, é o burro de carga, sempre te sugando, sabe, suga, suga, suga e não dá nada em troca. Então, dependendo do caso, você tem que ter um certo discernimento e avaliar até que ponto vale a pena continuar, até que ponto a distância se torna saudável. Porque muitas pessoas nunca consideram isso. Elas falam, não, a família é algo sagrado. Se eu nasci com ela, como eu disse, né, nada é por acaso, eu tenho que morrer com ela. Essa família pode me pisar, pode me triturar, pode me esmagar diariamente e mesmo assim eu tenho que ser conivente, eu tenho que aceitar tudo. Mas não é bem isso. Então veja se no teu caso o afastamento, a saída, ainda que seja temporária, pode ser benéfica. Em alguns casos não tem jeito. É a saída definitiva que pode ser assistencial, tanto para você quanto para eles. E se na tua análise, se na tua ponderação, você ver que o melhor é justamente o afastamento, não faça isso de forma agressiva. Veja bem, se for o caso de afastar, use sempre o chamado bom tom. Ou seja, saia de forma diplomática, ou em alguns casos, como se diz, essa saída à francesa. Saia de fininho, saia sem criar mais conflitos, sem brigas, sem criar certas interprisões. Então, né, chega de mágoas. Se for o teu caso, vá se ajeitando, vá se organizando, até que essa saída possa ser o mais assistencial possível ou menos traumática possível, certo? Porque muitos vêm que querem sair e já vão rompendo com tudo, já vão fazendo de forma, sabe, muito sem jeito, muito agressiva também. Isso não resolve. Em alguns casos só piora. Essa saída, essa separação agressiva, essa separação emocional assim forte, essa pode ser até pior do que ficar perto. Outro ponto que boa parte das pessoas não sabe, às vezes conscientemente, mas intui, é que existe um laço profundo entre pais e filhos. Isso significa que essas consciências já viveram juntas, muitas vezes de modo assim muito intenso no passado. Então ninguém tem pais ou ninguém tem um filho
de consciências aleatórias. Ah não, o universo ali, o extrafísico pegou uma consciência qualquer e fez ser o meu filho, fez a minha filha. Ou os meus pais também são aleatórios, não. Se você tiver experiências fora do corpo, você pode investigar e dizer, inclusive, de onde é que vêm essas afinidades. Quais vidas já viveram juntos? Quais dramas vocês já passaram no passado, sabe? Quais sucessos vocês já alcançaram juntos? E é como eu disse aqui no primeiro item, a família em geral é um palco de ajustes e reajustes. Então os teus pais podem servir tanto para catalisar, para otimizar a tua vida, sabe? Eles podem alavancar a tua existência, como podem ser pais que às vezes te puxam para baixo, mas que também você tem algum grau de participação nisso e pode fazer muito a respeito em relação a essa proximidade. E se você não conhece teus pais, não se vitimize. Tu também tem uma razão de ser. Mesmo nesses processos, há sim ligações profundas, mesmo que do ponto de vista energético e emocional. E nas experiências fora do corpo, muitas pessoas encontram os seus pais que ainda vivem na matéria ou na dimensão intrafísica, ou mesmo seus pais que já faleceram, que não estão mais aqui. Em muitos casos, quando as pessoas perdem seus pais no nascimento, é comum que esses pais, quando mais lúcidos e mais evoluídos, possam eventualmente ajudar, supervisionar aqueles filhos que eles deixaram. Então, se o seu pai e sua mãe já morreu, por que não sair do corpo? Por que não encontrá-los? Ver como é a aparência deles, como é o jeito deles, quais mensagens e informações que eles podem trazer e contribuir para a tua vida. Tudo isso é possível em experiências fora do corpo. Em experiências de quase morte, por exemplo, às vezes acontece da pessoa sair, né, ter lá o acidente, e aí o ser de luz, a pessoa que ela encontra na EQM, é às vezes aquele pai, aquela mãe que morreu no nascimento ou que ele não conheceu, e eles podem encontrar, se reencontrar, se apresentar, ou essa consciência pode dizer que ela está assistindo, que ela está o protegendo, que ela está fazendo algo, né, por você. Então, se for o teu caso, não desanime. Tem experiências, comprove por você mesmo. Por que não, né, ter esse tipo de revelação? Quem são teus pais? O que eles, né, qual é o entrosamento? Qual é a profundidade da relação entre vocês? O que vocês já viveram juntos no passado? Né? Ou se foram os teus filhos também, quem são eles? Qual o papel que já desempenharam no teu histórico existencial, no seu histórico multiexistencial, no seu histórico multimilenário enquanto existência? Então, aprofunde nisso, veja o que você pode descobrir. Eu aposto que muita coisa vai te surpreender de modo muito significativo. Outro ponto seríssimo da família, e que já deu para desconfiar pelo que eu falei aqui, é que basicamente ela é composta por desafetos do passado. Então, se você quer entender sobre a sua família, como eu disse no item anterior, você tem que ter certo nível de maturidade de estômago para entender que as relações mudaram. Sabe por quê? Porque na tua família vão ter ex-amantes, ex-comparsas de crime, ex-inimigos, às vezes até aquele parente que você tem certa dificuldade de entrosamento, foi alguém que um matou o outro, ou você matou, ou você foi morto, não importa. Então sabe aquela pessoa da sua família que você às vezes adora, e você percebe que no passado tiveram uma relação às vezes conflituosa, enfim, os papéis eles se invertem. Então aquele parente seu, se foi um grande amor do passado, às vezes ficou lá. Na vida atual não cabe mais um relacionamento presente. Então pensa um pai ou uma filha ou alguém que, né, foi um grande amor do passado. Não dá para viver isso agora. Passou, isso foi. Mas então, eu volto a dizer, é preciso ter maturidade, estômago para entender essas relações, esses papéis que se alternam às vezes de modo absurdo, de modo gritante. Mas isso vai te dar mais discernimento e mais lucidez para entender o que nós chamamos de grupo karma. Então a tua família nuclear, a tua família mais próxima é o teu grupo karma. Sejam relações de débitos ou relações de crédito. Então algumas pessoas da sua família, você vê que você está devendo coisa, entendeu? Eles fizeram já por você e você precisa ajudá-los, porque você está em dívida. O teu passado te cobra. Já tem outros que são outras pessoas que estão em dívida contigo. Você já fez muito por elas
e elas às vezes, né, não reconhecem, não fazem nem ideia disso. Mas isso é o grupo karma, são as relações kármicas. E, volto a dizer, o processo de interprisão também é uma questão grupo kármica. Agora, a rigor, se a gente extrapolar, se a gente tiver uma visão mais abrangente da sociedade e da própria humanidade, a gente pode dizer que o planeta todo é um imenso grupo karma. Todo mundo aqui tem relação com todo mundo, tá? Ninguém aqui viveu, sabe, isolado. Então aquela pessoa que vocês esbarram na rua, pode ser que já tiveram um passado, sabe, enorme de vivência, de convivência, de harmonia ou de desafeição. Mas, em geral, por que a família é composta por desafetos? Porque é um mecanismo muito inteligente de reparar essas arestas. Então aquelas pessoas às vezes no passado se detestavam e agora elas são familiares. Então às vezes a maternidade, a paternidade vai criar um certo laço afetivo que vai fazer com que aquela mágoa, que todo aquele trauma do passado seja amenizado, seja apaziguado, seja resolvido. Agora, não podemos ser também românticos, ter uma visão, sabe, cor-de-rosa da vida. Certas famílias dão muito errado por quê? Também justamente por isso. É uma tentativa de reaproximação, de melhoria, sabe, de afinização, e pode ser que tudo dê errado, ou que tudo seja muito conflituoso. Isso faz parte do processo. Então pode ser que no fim da vida a família se reorganizou, se reajustou, como pode ser que aquela família não teve jeito. Os nós continuaram existentes, às vezes mais problemas foram criados, mas de qualquer forma, convenhamos, é um mecanismo multidimensional de outras dimensões muito inteligente. Colocar pessoas para conviver contigo diariamente e você entender, e você trabalhar a sua tolerância, trabalhar a tua visão mais otimista, sabe, em relação ao outro, tentar ver os talentos, tentar, sabe, ser menos problemático, ser menos agressivo com aqueles que muitas vezes tanto brigaram e tanto mal se fizeram no passado. Então a família é uma tentativa de fazer com que esse grupo seja menos tóxico e seja então mais interassistencial, ou seja, um comece a ajudar mais o outro. Um outro ponto que pouca gente sabe em relação às famílias e que tem a ver com esses processos de múltiplas vidas é que a pessoa espera sempre renascer na mesma família. Então ela fala, poxa, o meu avô, minha avó faleceu, será que quem está nascendo hoje na minha família é o meu avô? É o meu bisavô? É alguém antigo? Olha, é até possível, mas é mais raro. Porque essa visão de querer estar sempre no mesmo grupo familiar, sempre no mesmo grupo karma mais próximo, é uma visão muito estreita. Então, como eu disse, o nosso grupo karma ele é imenso, ele engloba, sabe, praticamente o planeta como um todo. Então não espere que todo mundo sempre renasça ali, na mesma cultura. Tem muitas pessoas que veem, por exemplo, que às vezes a mãe nasce na Finlândia, o pai nasce nos Estados Unidos, sabe? Tal parente nasce na África. E isso está acontecendo quase sempre. Então veja bem, o que é mais raro é o mesmo indivíduo renascer dentro da própria família. O mais comum é esse grupo dispersar. Veio, tratou, viveu junto e em geral eles acabam ali se afastando depois. Se houver necessidade de se reencontrarem, de ter uma nova família, isso pode acontecer, mas no futuro. E último ponto aqui, essa relação familiar. Só lembrando que não foram colocados todos os itens, tá? Tem muito mais coisa sobre família, desse ponto de vista multidimensional que não se fala. Então, se você tiver interesse que se fale mais sobre isso, por favor, escreva nos comentários aqui, para que seja feito um vídeo posteriormente falando aí dos outros itens que não deu para englobar aqui hoje. Então, esse último item que eu gostaria de destacar é o seguinte: ajude a sua família o máximo que você puder. Agora, ajudar a sua família o máximo que você puder não significa ser comparsa ou conivente em ações doentias e anticosmoéticas. Nada disso. É ajudar até o limite daquilo que é saudável. Se é um tipo de família que você precisou se afastar, talvez não tenha muito que ser feito. Quem sabe, por que não colocar o nome dessa família na energização à distância, que nós chamamos de TENEPS. Eu deixei aqui na descrição um link de um vídeo onde eu falo dessa energização à distância. Você não precisa nem falar para as pessoas que você colocou o nome delas, mas elas vão ser ajudadas de forma energética e de modo às vezes muito assistencial de longe. Então
Então precisou se afastar da sua família? Coloque o nome deles na TENEPS. Coloque eles na energização. Quem sabe assim os caminhos não se abrem. Quem sabe assim certos nós não podem ser desfeitos e você pode novamente entrar para ajudá-los. Agora, o ponto fundamental não é porque a família pode ser desajustada, pode ter prisão, pode ser, de ex-inimigos do teu passado que você vai abandoná-la. Foque muito em ajudar os seus entes queridos, dentro do que você consegue através do seu tempo, da sua disponibilidade, das suas habilidades, mas não vire as costas para os seus familiares. Eles, em geral, precisam muito da tua ajuda, da tua energia, da pessoa que você é. E por isso que você está nesse grupo karma, nesse grupo familiar. Agora, volto a dizer, sem ser conivente, use o seu senso crítico, use o seu discernimento para saber até onde você pode ir, até onde é realmente ajuda ou é só um processo de culpa que você quer tapar alguns buracos ou dando dinheiro, ou dando isso, ou dando aquilo que eles não precisam. Não é isso. Ajudar não é só mão no bolso, isso até é secundário. Ajudar, às vezes, é dar atenção, é dar ouvido, é conversar, é pedir desculpa. É essa sintonia, essa harmonia que se você puder ter de forma sem alienação, sem também fazer forçado porque alguém está falando, não. Faça, mas por entender que isso é importante para o grupo e também para você. Veja a família, analise, veja até onde você pode ir, porque tudo isso pode ser muito significativo na evolução de todos. Eu sei que esse é um assunto longo, complexo e que envolve múltiplas vidas. Se você gostou, eu espero que você possa curtir esse vídeo para que mais pessoas acessem e também compartilhe para aquele parente seu que tenha mais abertura, que você veja que ele aceita certos temas que lidam com vida após a morte, que lidam com fenômenos transcendentes, porque aqui no Dimensão Mental a gente trabalha muito com isso, mas sempre trabalhando de forma sólida do ponto de vista de análise, de ciência, do estudo da consciência, da conscienciologia. Então nós queremos aqui trazer mais esclarecimento e informação, não para que você acredite, não para que você aceite o que eu estou dizendo, mas para que você reflita e veja se vale a pena ou não. Porque se tudo que eu disse aqui não vale nada a pena para você, não aproveitou em nada, então esqueça esse vídeo, esqueça tudo isso. Agora, se alguma coisa tocou você, se de algum modo a sua ferida foi exposta, então vale a pena fazer reflexões e mais reflexões sobre esses temas. Porque, querendo ou não, a nossa família vai acompanhar a gente por muito tempo ou por toda essa existência. Então eu fico por aqui, espero que esses assuntos possam ter contribuído para você. Eu desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima. Valeu!